Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Quero agradecer desde já o time da Security, da Defcon, pelo convite. Nós temos aqui um estudo de caso, que é a utilização da plataforma da Security hoje como ferramenta de governança de privacidade para a DOC. É uma ferramenta que tem nos auxiliado muito, mudou a forma como nós já havíamos implementado, mas a forma como nós fazemos a gestão hoje do modelo de privacidade e proteção de dados da DOC, ela foi muito melhorada pela ferramenta que foi a Security, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? A gente tem só para explicar para vocês quem é a DOC, como que nós... Bom, só me apresentar, né? Sou Marcelo Lima, sou gestor de privacidade, controles internos e gestão de terceiros da DOC. Estou na DOC há quase 3 anos e meio. Sou professor, sou advogado, mas estou aí nesse ambiente de tecnologia há bastante tempo já. Confesso que eu não sou um advogado da forma tradicional como as pessoas conhecem. O meu ambiente é muito mais tecnologia, proteção de dados, olhando para a segurança da informação. Amo esse mercado, amo esse ambiente. E é um prazer poder trabalhar com isso. Vou passar um videozinho aqui para vocês entenderem o que é a DOC, e daí a gente já entra aqui no nosso estudo de caso. As transformações financeiras redefiniram nossa noção de tempo e espaço. O que antes era um momento de espera, hoje fazemos acontecer em instantes. De lá para cá, criamos uma revolução silenciosa. Juntos, imaginamos um mundo impulsionado por serviços financeiros mais simples, justos, seguros e transparentes, onde pagamentos e banking são um meio invisível para ampliar crescimento, conhecimento e o poder de realização de empresas e pessoas. Rompemos padrões, porque sempre acreditamos que dar acesso é mudar a sociedade e sonhamos com nossos clientes para criar as próximas revoluções. Mais do que códigos, somos transformação. Agora chegou a hora de espalharmos esse poder para impactar ainda mais a vida da Ana, do Carlos, do Pedro. Decodificando limites, evoluindo com as trocas, facilitando a bancarização, empoderando comunidades. Afinal, o que a gente movimenta, move o mundo. DOC. Desmaterializamos o universo financeiro para impulsionar a sociedade. Beleza, essa é a DOC, pessoal. A DOC é uma empresa que, além de ser um banco, é uma empresa que desenvolve serviços financeiros e, por conta disso, com um alto padrão de regulação, uma série de frameworks, como vocês todos conhecem, uma série de exigências legais que temos que atender, e isso acaba trazendo para nós, em todos os nossos ambientes, e inclusive no ambiente de privacidade, uma série de obrigações que nós temos que atender. Tá? Então, desde 2019, 2020, a gente começou a fazer um processo de adequação da DOC, a Lei Geral de Proteção de Dados, olhando também para alguns frameworks internacionais. E nesses anos, ali no final de 2021, entregamos a adequação da companhia, atendendo todos os requisitos que a legislação impunha até aquele momento, as resoluções que a NPD já havia estabelecido, mas é um desafio muito grande, pelo volume de dados que nós tratamos diariamente, pela nossa posição no mercado. A DOC, ela praticamente não tem relação com o titular do dado. Ela tem relação com uma série de outros players do mercado financeiro que consomem os serviços da plataforma da DOC. E isso por si só é um desafio, porque em alguns ambientes eu serei controlador singular, por exemplo, outros eu sou operador, em outros eu tenho até agora uma figura de controlador conjunto enquanto agente de tratamento, e isso impõe uma série de condições no nosso modelo de governança que demanda uma ferramenta que suporte isso, que tenha interação com todas essas frentes. Então, quando nós começamos a conversar com a Security, o nosso cenário era esse. Nós tínhamos processos descentralizados, revisões e atualizações manuais.
eu tinha uma ferramenta naquele momento que exigia uma participação muito grande do fabricante, e isso gerava um processo que se tornava moroso para nós, e pela nossa postura, a maneira como a companhia se estabelece, ela é muito sinérgica, então não tinha espaço para essa morosidade. Faltava uma visão 360 ali, de privacidade, segurança, conformidade, governança dos dados. A gente tinha uma visão limitada com a ferramenta que nós tínhamos naquele momento. Havia uma dificuldade também para realizar integrações com outras ferramentas, com ferramentas já embarcadas dentro da companhia, e o que também gerava morosidade em algumas trocas de informação, no atendimento de alguns regulatórios, poucas automações desenvolvidas e uma complexidade tecnológica que se decorria da falta de visibilidade dos dados espalhados pelo ambiente tecnológico. Tá? Então, não é que nós não tínhamos um modelo de governança implementado. Nós tínhamos, mas um modelo que demandava muito tempo do time. A gente tinha um time 100% operacional, atendendo ali a essas demandas que não eram suportadas pela ferramenta. Então, havia uma exigência muito grande de estar atuando em processos que poderiam ser automatizados, que poderiam ter um tempo-resposta maior se a gente tivesse a ferramenta correta, mas que naquele momento não existia, porque a gente tinha uma ferramenta que não se adequava ao nosso modelo de negócio e também que exigia que boa parte das interações com a ferramenta fossem humanas. Então, a gente está procurando uma ferramenta que trouxesse para nós uma maior agilidade, que ela tivesse um fluxo mais fluido e que pudesse entregar maior rapidez naquilo que a gente estava fazendo. E daí nós conhecemos o time da Security, que a gente ficou um ano conversando, né, Wesley? Mais ou menos, aí até dar casamento, e foi muito bom, mas nesse um ano a gente parou, entendeu, estudou a ferramenta, fizemos a POC, entendemos se de fato ela traria aquilo que nós esperávamos, e sim, entendemos que traria, e daí nós começamos a implementar a ferramenta, e hoje a gente já está num universo bem melhor do que o que nós nos encontrávamos antes. E agora eu queria passar algumas coisas aqui para vocês. O primeiro ponto de muita sinergia que nos ajudou muito esse ano foi o primeiro ano que nós fizemos aí o mapeamento de dados através da Security. Alguns pontos aqui que nos ajudaram muito. A companhia, pelo tamanho dela, pelo padrão dela, pelos produtos que ela entrega para o mercado, ela tem uma série de processos muito grande. Uma quantidade de processos, de áreas envolvidas nesses processos, de não um, mas vários owners, às vezes, de processos que permeiam áreas diferentes, que exigiam um processo rápido. Eu não tenho um ano para desenvolver um mapeamento de dados, eu não tenho um ano para ficar ali entendendo o processo. Tenho que entender o processo de forma rápida, entender qual que é o reflexo desse processo em relação ao ano anterior. E na DOC nós fazemos anualmente o mapeamento, entender quais são as características que mudaram ali no processo, se o número de processos aumentou, processos que tratavam dados pessoais sensíveis, dados de crianças e adolescentes, como os processos passaram a se comportar. E daí, esse foi o primeiro insight que a gente teve. Esse ano a gente conseguiu fazer através da Security, e a entrega foi muito boa. Primeiro porque todo o processo anterior, o questionário, ele está voltado para acontecer de uma forma muito fluida, muito rápida. Ele funciona para atender ao dono do processo. Isso, para nós, trouxe uma sinergia muito grande. As áreas, elas conseguem interagir melhor com o questionário sem nenhuma ação do time de privacidade. O time de privacidade vai trabalhar em cima do insumo que esse processo de mapeamento trouxe. Então, o primeiro ponto aqui foi fantástico. A gente teve a maneira que os questionários foram montados, muito bons. A liberdade que a ferramenta te dá para montar o questionário funciona muito bem. Você consegue desenvolver as árvores de resposta ali, o encadeamento das respostas de uma maneira muito interessante, que vai te gerar insumo depois para atender os regulatórios, como no nosso caso tem os DPIAs, os LIAs. Isso ajudou bastante.
Passando aqui. Passou? Não? Opa, aí. Então aqui a gente vai ter os reflexos, quais associações daquele processo. Aqui tem uma parte de automação que funcionou muito bem para nós. Então, eu acho que eu fui muito... Calma aí. Não. Aqui, desculpa. Então aqui tem o histórico dos processos. Os processos atualizados. Essa interação com outras frentes que vão além do mapeamento de dados. Por exemplo, eu tenho frentes de by design, o inventário. Eu tenho frentes ali que estão associadas com entregas regulatórias, como eu disse, como o DPIA, como o LIA. Todas elas estão tagueadas, então isso funciona muito bem no acompanhamento do tratamento que eu tenho em relação àquele dado pessoal, em relação àquele processo. E isso trouxe para nós uma agilidade, uma facilidade muito grande em relação àquilo que nós esperávamos da ferramenta. Um outro ponto muito bom é que a ferramenta, pela postura dela, por aquilo que ela entrega, nos ajudou muito, que é uma outra frente que está sob a minha gestão também, que é a frente de gestão de terceiros. Então, hoje nós conseguimos integrar também a ferramenta para fazer toda a parte de gestão de terceiros da DOC, que era algo que nós não tínhamos antes, que era feito de forma manual. Então, a mesma metodologia que existe em relação aos fluxos de avaliação de terceiros hoje na DOC, ela se utiliza e consome daquela mesma metodologia que é a metodologia que nós desenvolvemos para o time de privacidade. Então, os questionários, eles foram modificados de forma que eu consiga atender ali a avaliação desse terceiro, desenvolver score desse terceiro, desenvolver as áreas que estão dentro daquela avaliação. E nesse processo também, tanto o time da Security trouxe cases que serviram de forma muito adequada para nós, como o time da Defcon também nos ajudou muito ali na formatação desse mapeamento. Passando aqui, só para ficar dentro do tempo. Parte de integração foi muito boa para nós. É uma ferramenta muito ágil, fácil de integrar com outras ferramentas. Com ferramentas que já tínhamos embarcada dentro da DOC. Então, para nós, nesse sentido, ajudou bastante. Eu não tive que trazer nenhum conector adicional, não tive que olhar para nenhum outro ambiente. Tudo aconteceu de uma forma muito simples. Aqui a gente tem um pouco de como a gente enxerga essas integrações. Outro ponto importante, a ferramenta ela é muito visual, ela é muito intuitiva, ela é uma ferramenta simples de navegar, ela não tem a complexidade que outras ferramentas. Eu confesso que pelo tempo que eu trabalho hoje com privacidade e proteção de dados, conheço quase todas as ferramentas que são disponíveis no mercado, mas o que me chama a atenção na Security é essa facilidade, uma ferramenta simples, ela tem uma interação fácil, ela não demanda ali para quem está envolvido com a ferramenta um nível de conhecimento, não demanda um nível de técnico de conhecer programação. Uma vez que a ferramenta está instalada, ela consegue ser manuseada de uma maneira muito leve. Isso nos ajudou muito também. Eu consigo definir aqui todos os elementos do catálogo. Essa interface gráfica ela funciona de maneira leve também. Aqui você tem campos e seções que a gente define lá internamente, no nosso caso. Também olhando aqui um pouco para a simplicidade da ferramenta. Por exemplo, ali a gente tem parte de DPIA, ali impacto de risco, DPIA, tem o LIA por aqui, tem a parte de vendors aqui embaixo, ó, QIS, LIA lá em cima. Então, todas as nossas interações, elas são muito visuais. Aquilo que a ferramenta entrega é a maneira que eu preciso, enquanto gestor, e na minha interação com o DPO da companhia,
ela está de uma maneira muito fácil. Eu tenho isso on demand, eu tenho isso atualizado 100% do tempo. Aqui você tem a parte de criação das automações, também de forma simples. Os padrões. Ponto importante, a ferramenta ela entrega quase todos os frameworks e regulações de mercado existentes hoje no mundo. Todos os que nós atuamos, a DOC, ela, além do Brasil, ela está presente em 11 países da América Latina, cada um com uma regulação diferente. A gente tem frameworks também da GDPR, por conta de relação com alguns players. Somos certificado ISO 27701, ali no anexo de privacidade. Então, a ferramenta consegue entregar tudo isso. A gente tem PCI DSS, PCI Acquiring, e todas esses frameworks, eles são embarcados na ferramenta, o que facilita também o nosso processo ali de tratamento de dado pessoal, todo o olhar que a gente tem em relação a cada um dos processos e aquilo que ele exige da companhia. Aqui a parte do questionário, como eu disse, que funciona de uma maneira muito legal. Eu vou só correr aqui por causa do tempo, pessoal. E acho que tem uma tela aqui que eu queria falar do atendimento ao titular. Não. Mas aí, falando um pouco do atendimento ao titular também, que para nós foi um ponto muito positivo. A ferramenta hoje está integrada de forma transparente no nosso portal de privacidade, está lá no nosso doc.tech, a gente tem um portal de privacidade. Se você quiser acessar, fica à vontade. Tem uma maneira muito fácil de acessar o DPO, né? Tem um formulário lá para contactar o time de privacidade e o DPO. E qual que foi o resultado que nós obtemos aí do nosso processo, aí da utilização da Security? Uma centralização e automação do mapeamento de dados, pessoal. Isso, de fato, fez diferença para nós. Esse processo hoje, que era um processo manual, ele é um processo 100% automatizado. A criação e revisão de processos de forma automatizada e programada, a simplicidade de integração e autonomia com os demais times da DOC. Então, esse ano, nós fizemos aí o mapeamento de dados em tempo recorde. Foi muito mais ágil, muito mais rápido, ficou mais fácil para as áreas interagirem, tirarem dúvidas, embora os questionários todos eles eram autoexplicáveis, mas a interação das áreas ali que respondem o questionário foi muito boa. Não sei quais são os seus desafios, mas os desafios são parecidos quando você vai fazer o inventário, então para nós isso ajudou demais. A padronização e colaboração dos times responsáveis ali por privacidade, segurança, conformidade, tudo isso agora está alinhado. O nosso processo com o time de segurança da informação está bem mais alinhado também. Uma visão 360 com foco em inteligência de dados, agilidade e flexibilidade no suporte integrador. E por último ali o roadmap para expansão em governança de inteligência artificial. Esse ponto é um ponto que a gente já começou a conversar com a Security também. A gente já olhou um pouco o que a ferramenta de inteligência artificial da Security entrega e qual a capacidade dela. E aqui a gente também está olhando para poder, no momento certo, embarcar esse ponto aqui para a nossa governança de dados com uma capacidade muito grande. Tá? Então era isso, um pouquinho para compartilhar do nosso desafio aqui na DOC. Eu estou com parte do time aqui, obrigado por terem vindo. Agradecer ao pessoal da Security pela paciência, da Defcon, que foram sempre muito parceiros mesmo. E eu estou falando aqui de algo que a gente tem vivido no nosso dia a dia, de uma entrega que, de fato, de uma integração com a ferramenta, que mudou a nossa realidade e gerou mais potencial, deixou o time ali com maior capacidade para olhar para aquilo que realmente importa, tá bom? Obrigado, estou lá no stand da Security, pessoal. No final do dia tem uma demonstração aí, acho que às 5 horas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, estou por lá também. Obrigado, bom evento para todos.